Você que se liga no Bug Play, aqui é Carlos Praz do Bug Pop e foi assim que Napoleão perdeu a guerra. Aqui é o Daniel e Napoleão, um homem que faz assim mesmo. Aqui é o Guilherme e como diria Napoleão, a impaciência é um grande obstáculo para um bom êxito. Sim, meus amigos, hoje vamos conversar sobre Napoleão, sim, o Bonaparte, uma vez que nessa semana está lançando o seu filme biográfico. Sim, vamos comentar sobre a história desse grande general que conquistou o mundo, tudo isso depois da nossa vinheta. Dançando boogie, 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 bye. Bug Play. Pra editar esse treco vai dar um trabalho depois. Então, cara, vamos conversar sobre esse cara que traz grande ambiguidade, né? É um cara que é amado, que é respeitado, mas também é um cara que, às vezes, desapercebido pela gente. Dizendo as más línguas, passa um pouquinho desapercebido pela altura. Dizem as más línguas ou as boas línguas que ele era maior do que o Tom Cruise. Não sei se o Tom Cruise também é a nossa referência ideal, mas aí, né, também. Tipo, ele tinha 1,68, mas pra altura da época ele tava na média, né? Só que o problema é que todo mundo do que tava em volta dele era muito mais alto que ele. Fazia ele ser um pouquinho pequeno, né? Na minha cabeça, ele não era tão alto assim. Então, tipo assim, na minha cabeça ele tem aquele tamanho. Mas não era assim na vida real. São essas informações, né? Tipo, ele trata muito da questão do marketing, né? Teve muita gente e tem várias ilustrações sobre isso, né? Que é a questão da altura dele. Tipo, as pessoas usavam isso contra ele mesmo, né? Tem várias ilustrações, quadros e tudo mais ressaltando isso, né? Tentar diminuir um pouco mais ele. Desde criança ele sofria muito bullying, né? Mas não por conta da sua altura, e sim por conta da sua origem. Ele é da ilha de Córcega, né? Que quando ele nasce, a ilha de Córcega faz parte ligada à Itália. Só que 2 anos depois, meio que a ilha de Córcega é vendida pra França. Ou seja, o cara já começa com uma parada nada a ver. E aí quando ele vai pra escola, ele fala meio que um francês meio cheio de sotaque, com base meio que italiana, né? Ele fala um francês com a mãozinha assim. Com relação a isso, ele sofreu um pouquinho de bullying na escola, porque ele não sabia falar fluentemente francês, né? E o francês dele, como tu falou, tinha esse aspecto, né? Então, tipo, ele teve essa dificuldade, então ele não se sobressaiu, mas o pai dele, como tinha influência, fez com que ele tentasse ter essa escolaridade um pouquinho mais melhor, né? E até mesmo a grafia dos dois nomes, né? Que era Napoleone de Bonaparte e o Napoleão Bonaparte, que era a parte francesa, né? É o jeito que ele fala as duas línguas, né? Que ele só aprende aqui o francês mais tarde, com 10 anos. Mais tarde ele aprende uma língua e aprender uma nova língua na sua área infantil é natural. Mas aprender uma língua ali pelos 10 anos, 9, e é um pouquinho mais complicadinho. Então a gente vê que o Napoleão, ele já é muito inteligente desde a infância. Tanto que mais tarde a gente vai ver ele, né, como o grande Napoleão, sendo pequeno. Então acho isso muito legal nele. E outra, da sua origem mesmo. Eu nunca tinha parado pra ver e pensar que alguém que é tão importante, a França, e a França tem essa onda de eu sou puro, eu sou francês, quando o seu grande general nem é de lá. Então a gente vai ver essa troca aí de espaço na Europa, né? Em determinado momento ele até fica com essa dualidade, né? Na presença dele, meio que ele tem uma continuidade do seu poder, mas isso leva em consideração essa continuidade, logicamente, sem a necessidade de ser uma escolha. Na ilha de Córcega tava aquela briga para saber, inclusive até hoje existe essa briga para que a ilha de Córcega tenha a sua independência, tanto da Itália quanto da França, e se torne um país. Então, tipo assim, apesar de tanto tempo, ainda existe essa revolução de Córcega, né? Só que aí ele não pode mais apoiar, porque ele apoiando, na visão dos franceses, seria tipo assim, ele só tem que sair da liderança das tropas francesas para guerrilhar do lado dos cócegos. Quem nasce em Córcega é riso? Não, sacanagem, isso aí é sacanagem.
Aí o que acontece? Ele é o quarto filho de um total de 9, dos quais boa parte deles morreram ainda na infância. E essa questão que a gente estava comentando do fato dele ter... Isso que a gente estava comentando do fato dele ainda ter um pouco desse bullying, dessa controvérsia que é falar um francês com sotaque italiano, fazer com que ele fique um pouco mais recluso, fez com que ele se virasse totalmente para a única coisa que realmente importa quando você é criança, que é o estudo. Ou seja, era uma pessoa que pouco tinha uma comunicação social, mas ele tinha bastante a questão do estudo. E isso futuramente faz com que ele alcance uma visão mais longínqua na carreira militar, né? Nós três aqui, nós temos isso em comum, né, que eu acho. A gente deu muita ênfase no estudo. Daniel, sem mais que a gente se formou, né, Daniel, junto, ali do infantil até o médio, e a gente tem muito isso de que as coisas, né, que são populares na escola, na vida mesmo, a gente força isso no estudo, né, tanto que eu nunca saí da escola, por exemplo. Eu tô lá até hoje dando aula agora. Guilherme saiu da carteira de estudante pra mesa de professor. O que ele tá dando aí é uma carteirada, né? Pra quem não percebeu, isso é uma carteirada. O fato dele ter se saído muito bem com relação aos estudos, né? Já ser transferido para uma autoescola em Paris, e daí em diante ele já começar a carreira militar, tipo, muito cedo. Com 16 anos ele já se formou como tenente na artilharia. Então, tipo, já sabemos aí da onde saiu toda essa fama, né? Tipo, ele não só começou com os estudos, mas ele focou em algo e daí em diante nunca mais trocou de rumo na vida dele. Que cresce aquela lenda, né? Quando ele foi para a escola militar, logo nas primeiras semanas ele teria liderado uma guerra de bolinha de neve. Então você imagina, logo de manhã cedo você está chegando para estudar e vem esse cara, larga ali uma bola de neve na sua cara. Então imagina só como é que não deveria ter sido Napoleão quanto estudante, né? Mas também foi nesse tempo em que ele começa, como o Daniel falou, né? Ele entra para a escola militar, e isso em 1793 é quando ele lidera a artilharia de um batalhão que atacou Toulon, uma cidade que ela tinha se rebelado contra a República de Robespierre. Nesse momento, por ele ter essa habilidade com relação aos cálculos e tudo mais, ele acabou liderando esse batalhão. É tipo aquele... Acho que ele... Não sei, mas... Vocês lembram daquele jogo do Ugly Bird? Sim. Eu acho que era a mesma parada, né? E outro ponto rapidinho, que eu achei também muito importante, é que o Daniel, como é que diz, sobre ele ter vários irmãos. E aí, irmãos, me lembra muito aquele filme Frozen, o Frozen 1, que tem aqui o vilão, né, que é aquele, acho que é Hans o nome dele, não vou lembrar, que ele é o último filho de 15 irmãos. Isso na Europa era super ok você ter 10, 15 filhos, e você vai dar os cargos para os filhos, né? Geralmente do quinto filho em diante para trás, ele vai ser militar. Então essa teoria de que filho número 1 vai ser o rico, no número 2 ele vai ser da igreja, no número 3 vai ser isso, no 4 e o 5 em diante ser alguém militarístico, muito comum da Europa. Eu vou ter muito filho, não tem onde botar, assim. Se for homem, é militar. Se for mulher, vai ser do convento. Tanto é que essa grande quantidade de pessoas e tudo mais fizeram com que quase todos da realeza dos principais países fossem meio que parentes, né? Porque ou você casava com a prima de um ou você casava com a irmã do outro. Então tem muito essa questão também, né? Tanto é que o Napoleão era parente da mulher do Dom João, né? Prima. Mas, como a gente estava conversando sobre essa primeira batalha que o Napoleão acabou liderando, esse fato ele deu uma certa notoriedade para ele. E essa proximidade com os jacobinos acabou lhe rendendo uma promoção. Olha só aí o nosso pequeno grande Napoleão já assumindo como general de brigada. Uma das coisas que destacava bastante nele, nesse aspecto, era justamente a questão que ele tinha, apesar de ser um general, ou seja, ter um braço firme como militar, ele tinha bastante relações bem pessoais com o pessoal dos altos cargos. Então o que fazia? Apesar de toda essa proximidade, apesar de toda essa... O cara nasceu para liderar, mas ele tinha essa boa relação com as outras pessoas, o que acabou, na hora de ser promovido, ser o primeiro a ser pensado. Como eu falei, né? No caso, a questão do Napoleão
Não só foi a questão dos estudos dele, é a questão desse marketing dele e como ele se promovia para as pessoas. Ele não só fez uso da imagem, mas também do interpessoal, entendeu? É o tal do marketing pessoal, né, mano? E o Bom, marketing dele é muito bom. pera, No entanto que isso influenciou muito, 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 não só a França, né, inteira, naquela época, mas expulsou também boa parte da realeza, principalmente a realeza portuguesa, né, que teve muito medo mais tarde do Napoleão e da ideia que ele era. Ele é uma Katniss Everdeen do período ali da Europa. só que o que aconteceu nessa época em que ele foi promovido? Aconteceu essa promoção dele, ele acabou entrando no meio de um golpe conhecido como a Reação Termidoriana. Ele acabou sendo preso por 2 semanas, mas como ele era um bom militar, sabe, aquele cara que se dá bem com todo mundo, ele rapidamente foi solto, né? Aquele parceiro, né? Pô, chama o Napoleão aí pra uma partida aí, pô. E aí, quando ele é solto, ele é convidado a participar da formulação de estratégias na luta contra o austríaco. Ao mesmo tempo em que ele era chamado a fazer parte de uma resistência contra a revolta monarquista que acontecia em Paris. Ou seja, além da situação interna, eles ainda estavam se metendo em brigas fora do seu ambiente, e aí era a luta. Sempre tinha essa luta entre ou os austríacos ou os ingleses, né? Que os ingleses também, porra, foram uma grande pedra no sapato do Napoleão durante boa parte da vida dele. A questão do Napoleão e os austríacos foi o que fez ele ter esse nome, né? Foi uma das primeiras coisas assim que mais alavancou essa carreira militar dele, né? Principalmente porque ele tinha 2 situações, né? Tem aquela parada do separar pra conquistar. Geralmente o exército vinha todo pomposo, unido, né? Todo cheio. E aí o que ele fazia? Ele formava uma espécie de uma barricada para dividir essa quantidade de exércitos, para dividir mais ou menos uma proporção que fosse agradável para os soldados franceses. Atacava uma parte e quem sobrou atacava a outra parte, se juntando com o resto dos soldados que também já estavam um pouco mais descansados, etc. Geralmente isso sempre dava certo, principalmente na época das lutas contra os austríacos e funcionou durante muito tempo com os ingleses, né? Então, tipo assim, essa forma como ele batalhava, como ele dividia, como ele conquistava, acabou fazendo com que Napoleão, quase um imperador, que a gente só vai ver isso mais futuramente. E vendo o panorâmico de tudo que aconteceu dele, parecia que ele tava sempre no meio das festas, né? Tipo, tudo que aconteceu de maluco ou grandioso, ele tava lá no meio. Tem essa questão dos austríacos, tem a Revolução Francesa, tem a parte do egípcio que a gente ainda vai falar mais pra frente. Então, tipo, onde tava acontecendo alguma coisa, ele tava lá metido no meio. Sim, ele era sim, aquela visão de águia dele também, porque ele tinha muita coisa nas mãos. Então acho que nessa parte dele ser meio enxerido com as coisas, com pequenas coisas que dariam algo maior, eu acho que isso fez ele ser uma espécie, né, de vencedor também, porque se ele já tivesse deixado tudo à mão, tudo a par, na verdade, outras pessoas iam ver aquilo e fazer algo diferente. Eu acho que o Napoleão foi muito sábio em deixar as coisas na mão dele mesmo. Só que ele foi sábio de um lado e meio besta do outro, porque era muita coisa para um homem só, né? E tinha toda essa situação. Além das brigas externas, como a gente já comentou, da Áustria, da Inglaterra, ainda tinha todas umas questões internas, que era a própria luta contra o Império, né? Contra os monarquistas franceses. E a tentativa de várias reestruturações do poder a partir disso, né? Todas elas, e de forma direta ou indireta, o cara tava no bolo. Quando, em 1795, acontece aquela parada da revolução do governo francês, e toda a revolta que acontece lá em Paris, e isso acaba rendendo para ele a promoção de general de divisão, né? O que isso acarretava? Simplesmente, ele se tornava, naquele momento, o general de grande representatividade do povo. Então, meio que tipo assim, olha, a gente não quer mais uma divisão monarquista, a gente não quer mais que esse poder seja repassado através de gerações e gerações, mas a partir de agora a gente quer que tenha alguém que nós possamos escolher. Esse cara até então proposto para fazer essa rebelião, para lutar contra, para conter esse avanço monarquista, foi o Napoleão. E isso garantiu para ele 2 coisas: o reconhecimento e o que ele tanto, não sei se é o que ele tanto queria, mas o que ele
pelo menos desenhava dentro dessas conquistas, né? Que era realmente chegar ao poder. Tanto é que quando ele consegue fazer essa conquista desse poder, meio que divide o poder dele com outras duas pessoas, com outros dois consuls, mas ele se torna um dos principais consuls, né? Era o cara da resposta, sim, não, talvez, mas isso quem decide sou eu. Em abril de 1797 foi assinado um acordo de paz que ficou conhecido como o Tratado de Leoben. Nesse tratado de paz assegurou a vitória francesa. Dessa forma, a república foi mantida e o país assim ainda conquistou alguns territórios cedidos por Francisco II, que na época ele era imperador do Sacro Império Romano Germânico. Napoleão foi ele que assinou esse tratado e assim ele conseguiu, quando ele voltou, né, dessa assinatura, ele foi recebido como um deus na terra, né, velho? Tudo que ele precisava neste exato momento era isso. Bem que ele soube aproveitar esse momento, tornando seu nome mais conhecido pela população francesa. Você percebe que até esse momento, ele lidava com as situações que todo militar tem que lidar, mas ao mesmo tempo ele não perdia a conexão com a França. Ele não perdia essa conexão de ser a representação de uma força, de uma nação. Apesar dele ter sido nascer na Itália, ele acabou carregando isso para ele, né? E em 1798 ele decidiu partir uma campanha para o Egito e Síria com o objetivo de prejudicar os interesses comerciais da Inglaterra. Sendo assim, ele queria avançar para a região da Índia e assim poder fazer os primeiros contatos lá com esse povo, né? Bem no estilo francês, eles tentam modernizar o Egito. O que ele não esperava era que as forças britânicas acabassem se juntando com os otomanos, né? E eu acho que aí é quando, sabe, aquela foto começa a ter os primeiros arranhões, porque ele tinha mandado uma cacetada de soldados pra lá, né? Pra tentar fazer restabelecer esse vínculo com o Egito. Eram mais de 40 mil soldados. Gente para um cacete. E aí quando chegou lá, os otomanos e os britânicos já estavam esperando os caras, né? Então, tipo assim, eu acho que foi a primeira grande derrota do Napoleão, já como esse cara de referência militar. A Batalha do Nilo, que com certeza essa parte do Egito vai ser uma das grandes altas cenas muito belas do filme que vai lançar, né? Então a gente tem essa apresentação do Egito no meio dessas tantas batalhas que houve. Quem sofreu foi as pirâmides e as múmias. Porque quando os europeus não tinham o que fazer, eles faziam chá de revelação de múmia. Se vocês não sabem, uma curiosidade. Olha aí, que maravilha. O que eles não conseguiram levar nos navios, que no caso foi a pirâmide, eles faziam um gato sapato disso, entendeu? As pessoas realmente se juntavam, faziam uma festinha, pegavam uma múmia e faziam o chá revelação. Eles iam tirando os atadores para ver o que tinha por baixo. Napoleão volta com o rabo entre as pernas, cabeça baixa? Não. Algumas biografias dele acabam meio que dando para ele esse poder de ter feito o golpe de 18 de Brumário. Outras biografias acabam dizendo que ele teve uma grande participação, mas que ele não era a principal referência. O que aconteceu em 1799, acabou que esse golpe colocou o fim do ciclo revolucionário. E assim também surgiu a instituição França, o consulado, né? Ela deixa de ser dirigida por diretório e agora são os consuls. Ela acaba sendo governada por 3 consules, sendo que os 2 outros consules, na verdade, não mandavam nada, porque a última palavra era do primeiro consul. Eu dou um pirulito pra quem disser quem era esse primeiro consul. Eu acho que é o Napoleão. Eu acho, né, assim, por alto. Até porque ele é Sério, chamado o não. primeiro consul, né? Ele é reconhecido como o primeiro consul, né? E, Primeiro consul. e aí ele tem, né, além desse nomezinho, ele ganha uma alcunha também, né, que é o líder supremo da França. Justamente porque nada passava, nada tinha continuidade se ele não desse o ok dele. Então, a partir desse consulado, ele acaba se estendendo desde 1799 até 1804. E é nesse período que o general francês promoveu uma série de reformas na França. Acaba assim, ao mesmo tempo, em que ele era acaba sendo perseguido por outras tentativas de revoluções. Então, na cabeça dele, ele tinha que manter o poder internamente para essas revoluções que acabavam nascendo, para tentar tirar ele do poder, e sustentabilidade suficiente para que algum outro invasor não
pensasse assim, pô, se o pessoal lá tá brigando internamente, eu vou chegar lá só pra botar meu bedelho. Então é nesse exato momento em que ele tem um pensamento tipo assim, porra, já que eu sou um consul, nada passa por mim, por que eu não posso me autodeclarar imperador? É um pensamento também assim, né? Venhamos e convenhamos. É bem Em altruísta. 1804, Eu acho bem altruísta até dele. tinha aquela questão, inclusive, a gente tem aquela grande pintura, né? Eu acho que eu não vou conseguir pronunciar, mas vocês Também sabem não qual é a sei. pintura que eu tô falando? Que é aquela a que ele tá se autocoroando. Que até então, quem fazia quem contemplava os imperadores, os monarcas, era o Papa, que era a figura principal de que Deus estava abençoando aquele reinado. E, Então no o Papa entanto, né? pegava a coroa, punha sobre a cabeça do cidadão. Napoleão, com seus 1,22 m de altura, ele pega a coroa da mão do Papa e coloca em sua cabeça. Como se dissesse, eu não preciso de ninguém me abençoando, eu mesmo me abençoo. E aí ele faz esse momento, e a coroação dele acontece em Paris, já em 1804. Gostava de causar, né? E vale lembrar, né, que ele fez uma cerimônia bem bonita, a Tredal, né, de Notre Dame. E aí foi uma cerimônia bem cara, inclusive. E aí isso me lembra muito logo a Maria Antonieta, né, que fazia festas incríveis. Enquanto Napoleão fez uma cerimônia incrível na igreja. E aí, 2 pesos e 2 medidas, né, Napoleão? 2 pesos e 2 medidas. O nome do quadro é Le Sacré Napoléon. Ele foi pintado pelo Jacques Louis David. Inclusive, ele vai estar no filme Napoleão com o Joaquin Phoenix. Então, a partir desse momento, ele com essa autocoroação e esse, como é que eu posso dizer, cara, esse quase que dizendo para as pessoas que realmente ele é o que mandava, meio que sinalizou para todos os outros reinos que ele não tava ali, tipo assim, querendo brincadeira não, né? E é engraçado que depois desse momento tem pelo menos alguns meses de paz durante a guerra da França e da Inglaterra. Então é uns momentos assim que ele começa a ter paz. Que a vida dele tenha sido bastante conturbada. A gente vê, ano a ano, sempre tem alguma coisa acontecendo. No total, foram mais de 34 guerras, se eu não me engano. Desde quando ele era um pré-adolescente até a vida adulta dele. Esse último exílio dele, que já parece que ele viveu tipo 80 anos, mas ele morreu com 51. Então, tem essa questão de ele ter subido de uma forma muito doida, assim. Também alguns historiadores falam que não foi só tipo uma úlcera, pode ter sido um câncer estomacal. Pode também, tem gente que acredita que pelo fato de como o corpo dele foi encontrado, possa ter sido envenenamento. Então tem até um mistério quanto à morte dele. Então, parece que sempre tem muita história quando se envolve o nome de Napoleão. Além dos soldados franceses que o vigiavam, também tinham também os soldados ingleses, que era justamente para fazer esse tipo de contenção. E aí, meu amigo, em 1821, no dia 5 de maio de 1821, falece por conta de um câncer no estômago. Como esse exílio de Napoleão em Santa Helena marcou definitivamente o fim de sua carreira política e militar. Sua morte na ilha marcou o fim dessa era napoleônica e encerrou assim o capítulo mais importante da história da Europa. Se eu não me engano, teve até uma situação, né? Que ele, durante muito tempo, ele continua na ilha de Santa Helena e aí depois tem uma briga pra saber onde vai ficar o corpo dele, os restos mortais. Corre o boato que pode ter faltado algumas partes de corpo, porque parece que as pessoas cortaram algumas partes importantes do Napoleão, que mais tarde foi sido encontrado em leilões e tudo mais. Assim como o Rasputin. Só aquela bengala, né? Não sei o motivo das pessoas fazerem isso, mas aconteceu também com o Napoleão. Sumiram com o coração do Santos Dumont, né, cara? E o cérebro do Einstein também.
Uma das maiores contribuições de Napoleão foi a criação de códigos civis franceses, também conhecido como Código Napoleônico. Esse conjunto de leis eles acabaram influenciando a legislação em muitos países ao redor do mundo, estabelecendo também princípios de igualdade perante a lei, proteção da propriedade privada e liberdade individual. Aí você vê como é um cara que realmente estava pensando no futuro tão grande que ele mesmo, por si só, ignorava totalmente essa liberdade individual. De heroísmo foi varrer o monárquico e ficar no lado absolutista, mas ainda assim ele tem uma mão muito forte no que foi essa limpeza simbólica da Europa, né? Na Europa ela tinha muitos reinos, e aí só do Napoleão fazer a coroa portuguesa fugir do seu país é muito legal. É muito engraçado isso. General, militar, absolutista e tudo mais, ele vem até hoje pra gente. Quando a gente observa os modos de dominância que existem no nosso mundo hoje em dia. Vocês vão assistir o filme de Napoleão com Joaquim Fênix? Claro, claro. Famosíssimo pela estreia. Vai ser um filme que eu vi ontem, vi hoje mais cedo o trailer, né? Só pra gente dar uma ideia. E eu espero que não venha ser um filme que recorte muitas coisas sobre o Napoleão. E acho que, principalmente sobre a guerra, né? Que ele participou, que ele deu origem. Vai ser um filme bom, figurinos bons, achei legal, então só sucesso. Eu tenho uma brincadeira, né? O Joaquim Fênix como o Napoleão, será que ele vai coringar? Porque como a gente falou aqui, como a gente falou aqui, ele não foi só um bom moço, né? Tem tanto as ideias boas quanto as ruins dele. Então, tipo, gostaria que fosse um filme historicamente apurado, mas não necessariamente vai ser, né? A gente só vai saber depois. Mas com certeza é um filme interessante, vai na vibe do que lançou agora, do Oppenheimer, né? Então, tipo, filme histórico, pra quem gosta de história, tá mais do que bom, né? Com certeza eu vou assistir, mas é uma pegada interessante a gente tá assistindo filmes que levam um pouco mais de conhecimento para as pessoas, né? Até porque, como o Carlos já falou, né, o filme de herói tá um pouco cansativo. Enquanto eu conecto no meu stream favorito, o microfone está aberto para o momento de abaixo. Eu queria agradecer por estar participando desse podcast. Aprendi muita coisa sobre história, assim como você que está escutando. O arroba vai ficar na descrição e muito obrigado. Opa, eu sou o Guilherme, muito obrigado a meu amigo Carlos, a meu amigo Daniel, tá? Mais um podcast, tô pra ficar já nesse elenco, né? Daqui a pouco, tô brincando, gente. Mas muito obrigado por sempre estarem aqui me chamando, e que Napoleão viva ainda na história. Sim, meus amigos, esse é o primeiro Bug Pop de história, nosso primeiro episódio histórico. Quero agradecer a todos vocês que aceitaram, Guilherme, Daniel. E para você que está nos ouvindo de uma plataforma externa, não esqueça de nos seguir também no Instagram e no TikTok. Basta nos procurar por _BugPop. Também temos um canal no YouTube, BugPlay Oficial. A todos vocês, nosso muito obrigado. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, Guilherme. Talvez tenhamos outros episódios de história. Não sei, deixem aí nos comentários. Vamos dar uma olhadinha e quem sabe aí fazer um próximo episódio. A todos vocês, nosso muito obrigado a todos. E Craig, você tá de volta, hein, garotão? Pode encerrar?